O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levava um defunto filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira, por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você também que nos acompanha pelas redes sociais, o Senhor mais uma terça-feira nos reúne aqui nesse lugar para celebrar o dom da nossa fé, para esse momento de encontro, de intimidade com a misericórdia de Deus. Literalmente, a expressão da misericórdia de Deus. Mas é também um momento oportuno de podermos crescer na nossa fé, de progredir espiritualmente no nosso caminho com Jesus, através da palavra que nos é dada, e nós temos a oportunidade de meditá-la, de refleti-la e depois trazê-la à nossa vida, nos identificando com ela, porque ela é voz de Deus para nós. A palavra é a expressão do amor de Deus também para nós. Nesta terça-feira, a liturgia da palavra nos convida a contemplar a ternura de Deus, a maneira como Deus se aproxima de nós, e o jeito terno que Ele tem de tocar nas nossas dores, de visitar as nossas feridas e os nossos desencontros. Essas expressões de Jesus no caminho são as mais bonitas que nós encontramos no Novo Testamento, e são ações que expressam de uma maneira bem clara quem é Deus de fato. Um Deus que se aproxima, um Deus que está envolto às misérias e às situações difíceis da vida. Quando a gente contempla essa imagem de Jesus, ela nos traz uma segurança muito grande, porque primeiro nos mostra a realidade em que nós nos encontramos, as situações que nós experimentamos na vida, os desafios que cada um enfrenta, revela a condição humana de cada um e cada uma. As dificuldades, os anseios, as lutas, as decepções, as frustrações, elas são próprias da condição humana. Nós vamos passar aqui nessa terra e nós vamos experimentar aquilo que é próprio da condição humana. Mas a palavra nos ajuda a ancorar o nosso coração no Senhor, pois à medida em que nós vamos aplicando a palavra em nossa vida, nós vamos entendendo que em meio às lutas Deus se faz presente, e Ele comunica graça, e Ele manifesta misericórdia, e a sua ternura visita o nosso coração. Foi o que nós contemplamos hoje no Evangelho de Lucas, quando encontramos Jesus na pequena cidade de Naim, onde ele encontra a dor de uma mulher que havia perdido seu filho.
Uma mulher que já enfrentava situações difíceis porque era viúva, e existia situações muito complicadas em torno das viúvas. Elas sofriam pela ausência de seus maridos, e elas eram olhadas com desdém. Mas ali Jesus vai encontrar a dor daquela mulher. E a gente imagina, quando a gente escuta esse evangelho, a gente é capaz de trazer tantas mulheres também, como a viúva de hoje, se encontram também nos caminhos de suas vidas, marcadas por dores tão concretas. A história dessa mulher é também a história de tantas mulheres, a história de tantas mães que carregam o fardo de conduzir as dores também de seus filhos, as situações difíceis que os seus filhos provocam na sua existência. Mas revela também um sinal de esperança muito grande. Essa mulher que sofrida, essa mulher atormentada, machucada, na sua esperança e na sua espera, ela foi alcançada pelo Senhor. A palavra de Deus visitou o coração daquela mulher, que revelou a expressão da misericórdia não só para ela, mas para todas as pessoas que estavam ali naquele momento, que sentiram a atmosfera de Deus e que foram transformadas pela ação de Jesus. Eles se admiram, dizendo: um profeta grande apareceu entre nós e Deus veio visitar de novo. Como se dissesse assim: é um povo que tinha um sentimento de esquecimento muito grande, um povo que estava se sentindo abandonado pelas autoridades e já estavam sentindo abandono de Deus. E eles dizem literalmente: Deus veio visitar-nos de novo. É a expressão da ternura de Deus que nos encontra e nos alegra também, e nos levanta. É uma das palavras que aparecem hoje no Evangelho: levanta-te. Hoje o Evangelho quer provocar em nós esse sentimento, em meio às lutas que nós vivemos, os sofrimentos e as lágrimas que nós derramamos, os sentimentos de angústias profundas dentro de nós, o sentimento de que Deus também se esqueceu, de que Deus não escuta o meu clamor, de que Ele não olha para a minha vida e eu me encontro numa situação de dor e de solidão. Era assim que se encontrava a viúva de Naim. Mas a viúva de Naim é também cada um de nós que estamos aqui nessa noite, porque cada um traz a sua dor, cada um traz o seu sofrimento, cada um traz as feridas. Mas nós trazemos e colocamos no coração desse Jesus que visitou aquela cidade de Naim. E hoje esta cidade é a expressão do coração de cada um e de cada uma que está aqui no Romeirão. Jesus também visita a tua Naim. Jesus visita o teu coração e a tua vida. E Ele veio trazer a mesma coisa que Ele trouxe para a mulher viúva. Ele quer dar a você a mesma coisa que Ele deu àquela mulher sofrida. Ele quer dar uma palavra de esperança. Ele quer tocar no teu coração, Ele quer escutar as batidas da tua dor, o teu sofrimento e as tuas fraquezas interiores, de sentir-se sem forças nenhuma para continuar a caminhada. Nós imaginamos hoje no Evangelho, e é tão novo, quando nós nos colocamos diante dEle, e traz uma resposta também para nós. A certeza de que Deus está na minha luta. E é isso que me faz acreditar que nós vamos dar a volta por cima. Isso é que me faz acreditar que eu não vou parar no meu sofrimento, eu não vou centralizá-lo, e eu não vou viver do sofrimento. Eu vou viver da esperança, porque o Deus que eu creio é um Deus que visita, é um Deus que se faz presente. E o mesmo espanto daquelas pessoas deve ser também o mesmo proceder nosso.
O mesmo espanto daquela comunidade que foi alcançada pela ação de Jesus deve provocar a mesma coisa em nós. Porque Jesus literalmente é misericordioso. Quem se deixa encontrar por Ele sente-se profundamente transformada. Jesus se aproximou daquela mulher e ela estava chorosa. As lágrimas caíam dos olhos daquela mulher. Pode ser também hoje as tuas lágrimas. Eu não sei porque aquela mulher derramava lágrimas, porque o seu filho havia morrido. Ela tinha apenas um filho e agora ela ficaria desprovida de tudo. Ela já não tinha marido, agora ela não tem filhos. Ela é uma mulher sozinha. Ela se sente abandonada e não tem ninguém que faça nada por ela. Não existe ninguém que possa abrandar aquela dor. Eu não sei por quais motivos você tem chorado. Eu não sei por quais motivos as lágrimas têm caído dos teus olhos. Mas nessa noite Jesus quer falar ao nosso coração que se nós nos deixarmos encontrar por Ele, Ele também vai nos dar a paz interior que deu a viúva de Naim. Ao aproximar-se daquela mulher, a primeira expressão que o Evangelho diz é: Jesus teve compaixão da dor da viúva. Jesus sempre tem compaixão. Ele é perito nisso. Quando Ele se depara com a dor de um coração aberto, Jesus faz uma obra de restauração. Jesus faz uma obra de mudança e transformação. Quando Ele se aproxima da mulher sofrida, Ele tem compaixão. É a primeira atitude de Jesus. E isso diz muito para nós aqui nessa noite. Para você que está aqui, para você que está aí na arquibancada, diante das experiências que você tem vivido, olha o que Deus está dizendo. A tua presença aqui nessa noite já é uma resposta de Deus. O que você escuta agora já é uma resposta em meio a tantas lágrimas que têm caído dos teus olhos, diante de tanta lamúria, de tanta experiência de dor. Jesus, Ele veio te visitar, e Ele veio trazer essa paz que invadiu o coração da viúva de Naim. É a mesma paz que Ele deseja derramar sobre esse lugar, nos corações que se deixarem encontrar por Ele. Jesus sussurra no ouvido daquela mulher, dizendo: não chores. É o consolo de Deus. Sabe aqueles momentos tão difíceis da vida da gente, que só nós que sofremos sabemos. Só quem vive a dor interna é capaz de saber a grandeza do sofrimento. Aqueles momentos que a gente deseja que alguém chegue e nos dê uma palavra de alento, e nem sempre esse alguém chega. Assim viveu a viúva de Naim no percurso para enterrar o seu filho. Não houve nenhum consolo, não houve ninguém que se aproximou dela e a amou na sua dor. E Jesus se aproxima e diz: não chores, eu estou aqui. E olha como isso faz a diferença na vida dessa mulher, não só pelo que Jesus vai fazer, ressuscitar o seu filho, mas é pela ternura mesmo, de sentir a dor de uma mulher que grita por dentro, que suplica por dentro e ninguém consegue escutar, porque é uma súplica interna, é uma dor interna e ninguém consegue sentir. Mas Jesus vai à dor daquela mulher. Ele também quer ir na tua dor. Eu sei que muitos e muitas que estão aqui nessa noite passam a mesma experiência dessa filha de Naim, dessa viúva de Naim. E quantas vezes busca um alento e não encontra? Que
tantas vezes deseja escutar uma palavra que motiva e que tira da dor, e ninguém vem e ninguém se aproxima. Mas a misericórdia de Deus é tremenda também para conosco. Quantas mães sofrem também a mesma realidade dessa mãe, que tem que viver e contemplar a morte de seus filhos, não só no sentido físico, mas a morte entendida também como perda da vida. Quantas mães velam seus filhos, por exemplo, na droga, que contempla todos os dias essa morte constante, e que a dor é semelhante à dessa mulher. A palavra de esperança para nós nessa noite é: recorramos ao Senhor e Ele nos dará consolo. Ele colocará sua mão em nossa dor e essa dor vai passar. Levante a tua súplica a Jesus. Em situações tão impossíveis, poderia dizer assim, aquelas situações que nem você acredita mais que vai mudar. Aquelas situações que você mesmo que está vivendo já perdeu a esperança, já é certo para você, não tem mais condições de mudar. Não há mais volta, não há retorno. Jesus está dizendo o contrário nessa noite. Para mim, para você, é possível dar a volta por cima. É possível em Jesus encontrar a mesma experiência dessa mulher. É possível sim, como essa mulher, ser tocada pela ternura de Deus e ser abrandado e abrandada no sofrimento. Jesus aproxima-se do jovem que está no caixão, o jovem que não tem mais vida. Mas Ele é Deus de misericórdia, Ele é Deus de ternura, mas Ele também é Deus da vida. Ele é Deus que nos dá vida. O Senhor não quer nos ver perecer. O Senhor não quer nos ver envolto aos sinais de morte. Ele é Deus de vida, Ele é Deus da vida, e Ele nos dá vida em abundância. Jesus diz: eu vim para que você tenha vida e eu tenha e o tenha em abundância. Mas eu preciso entender que essa vida está escondida no Senhor, e eu preciso experimentar dessa vida. Então eu tenho que me aproximar dEle, eu tenho que abrir o meu coração para Ele. Porque vida em abundância nós experimentamos em Jesus. Nem sempre o mundo produz vida para nós. E a nossa certeza é de estar ancorados em Jesus, é colocar a tua dor em Jesus e Ele vai transformar, como transformou a vida daquele jovem. E Ele diz: levanta, levanta. Essa é uma expressão forte, essa é uma expressão de motivação. É a expressão de um Senhor, de um Deus que se aproxima e diz: olha, essa é uma situação impossível, mas é possível dar a volta por cima. Levanta. Talvez você esteja também vivendo uma experiência de morte. Talvez os teus sentimentos já morreram, o sentido da tua vida já morreu. Pode ser que nessa noite, ao escutar essa palavra, seja o mesmo sentimento do teu coração: eu vivo por viver, mas não tem vida. Eu vivo empurrado ou levado, mas não tem sabor. E olha o que Jesus diz para você nessa noite: levanta. Olha o que Jesus está dizendo. Você que está envolto a morte, por exemplo, da depressão, que já não encontra mais forças para dar passos, que tudo está obscuro e você pensa que não tem mais jeito, que a tua vida já foi tragada, porque você não saboreia de nada dela. Olha o que Jesus está dizendo para você. Por que Ele te trouxe aqui nessa noite? Por que Ele tomou o teu braço e te trouxe aqui? Para dizer a mesma coisa que disse aquele jovem: levanta. Qual foi a posição do jovem ao escutar a voz de Jesus? Como aquele jovem procedeu diante daquela ordem dada pelo Senhor? O jovem levantou-se.
quando nós nos levantamos, a vida, ela se potencializa. Quando a gente se levanta, tudo se abre. É como se nós estivéssemos em portas fechadas, numa obscuridade, ou numa cela trancada há tantos anos, e de repente a cela abriu, e eu vi a luz entrar, e isso provocou uma alegria muito grande dentro de mim, que provocou uma reação positiva. O jovem levantou-se. Tenha também a coragem do jovem de hoje, de entender o que Deus estava dizendo, de acolher o que Deus estava gerando dentro do seu coração. Porque às vezes, filhos, Deus proclama e nós não escutamos. Deus dá ordem e nós não obedecemos. Deus quer nos levantar, mas pelo orgulho nós continuamos sentados ou caídos. Quantas vezes Deus fala, Deus ordena, Deus diz: muda, levanta, ergue a tua cabeça, vai em frente, acalma teu coração, e nós continuamos sendo alimentados pelas nossas vontades desequilibradas e desajustadas. Olha o que o jovem nos ensina nessa noite. Olha que o jovem me ensina e te ensina a dar ouvidos àquilo que Deus diz. E através dessa palavra, quantas ordens o Senhor não está dando a muitos de vocês que estão aqui, no sofrimento como a viúva de Naim, mortos como o jovem no caixão. Quantas palavras de ordem o Senhor está dando nessa noite para você, sim, para você ter a coragem de se levantar verdadeiramente e dizer: eu vou à luta, eu não vou me entregar, eu não vou deixar o desânimo destruir minha vida, eu não vou deixar o problema me tornar inútil, ou paralítico, ou morto dentro de um caixão. Não existe uma vida que bate aqui dentro, e eu acredito nesse Senhor que gera vida. Eu vou me agarrar na sua mão e Ele vai me levantar, e a minha vida será mudada. Nós temos um resultado hoje no Evangelho, e esse resultado começa à medida em que eu escuto a palavra de Deus que vem, à medida em que eu deixo Deus se aproximar de mim, e à medida em que eu escuto o que Ele diz. Olha que movimento intenso e profundo. Eu deixo a palavra entrar. Entrando é Deus que habita, e habitando eu sou capaz de escutá-lo, e escutando eu obedeço. Esse movimento que acontece no Evangelho de hoje gera um resultado. A mulher sofrida e dolorosa, envolvida por uma tristeza grandiosa, ela agora é tomada de alegria. A presença de Jesus em nossa vida transforma as tristezas em alegria. Depois, o jovem, ao escutar Jesus falar, ele acolhe e ele toma posse, e ele se levanta. Quando a gente deixa Deus guiar a nossa vida, a gente sai dessas condições. Deus transforma a nossa morte em vida. Que palavra que o Senhor está nos dando nessa noite. Que ordenamento Ele está fazendo chegar ao nosso coração. Somos como esses dois do Evangelho, como essa mulher e como esse jovem. Mas olha o que Jesus fez, olha o que Jesus está fazendo também nessa noite na tua vida. Você que chegou aqui transtornado, abatido, sem força, sem paz, sem ânimo, sem vontade nenhuma, veio trazido por uma força que você nem sabe de onde vem, mas você está aqui nessa noite. Mas eu tenho certeza que a mesma coisa que aconteceu com a viúva de Naim está acontecendo com muitas de vocês aqui nessa noite. Jesus também está enxugando as lágrimas de muitas mulheres sofridas, de muitas mães sofridas.
Mas Jesus está levantando muitos que chegaram aqui caídos, mortos, literalmente mortos. Diga comigo agora: eu tomo posse desta palavra, e eu aplico na minha vida. Eu desejo ardentemente ser levantado e ressuscitado pelo Senhor. Eu me abro a deixar que Jesus cure toda tristeza, todo abandono e solidão. Eu não preciso viver disso, porque eu tenho um Senhor que me dá coisas muito melhores do que isso. Amém. Cura e libertação para a tua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.